Tenho certeza que muita gente mesmo, passou pela imagem ou por algum vídeo, alguma coisa do gênero, desse personagem, o Super Scott. Eu tenho certeza que não foi só no meu, porque depois que eu fiz um vídeo ou alguns vídeos sobre esse personagem, eu percebi que muitas pessoas, assim como eu, foram bombardeados por essa série. Tá, mas do que se trata o Super Scott? Bom, eu sou Hector, você tá no canal Tá Sujo, e hoje quero te explicar melhor o que é Hero Inside. Bom, Super Scott na verdade é um super-herói do universo de Hero Inside, mas vamos tratar do começo. A história de Hero Inside começa com o Mike achando uma revista em quadrinhos de um super-herói chamado Homem Chorão, e depois que ele lê a história do Homem Chorão, ele consegue materializar esse personagem. Esse super-herói, ele sai da revista em quadrinho. Aí entendemos o conceito de Hero Inside. Os super-heróis das revistas em quadrinhos conseguem sair das revistas em quadrinhos e ir para o mundo real. Mas são todas as revistas? Não. São todas criadas pelo Scott, o criador dessas revistas em quadrinhos. Pela premissa da história, parece que existe 100 revistas em quadrinhos que o Scott criou. O Mike consegue invocar o Homem Chorão, que é a revista que ele acha, e ele descobre que ele consegue invocar o super-herói da revista. Mas todos podem invocar? Não. São exatamente algumas pessoas que têm criatividade que portam a revista. Por exemplo, no mesmo episódio, o amigo do Mike tenta invocar o super-herói e ele não consegue. Bom, essa é a premissa inicial. Aí depois vai sendo nos apresentado todos os outros super-heróis, os outros portadores da revista, e a gente vai entender um pouco mais da história. Por exemplo, tem uma menina que ela usa uma máscara que ela tá caçando os outros portadores das revistas e ficando pra ela quando ela acaba derrotando os portadores da revista. Mas como funciona mais ou menos? Bom, quando o cara invoca a revista, ele não sofre os danos do super-herói, mas ele fica cansado mentalmente. E, por exemplo, tem o poder final de cada super-herói, que chama quadrinizar, que é o último poder, é o ultimate desse super-herói. Depois que ele usa, o portador da revista, ele fica meio cansado. E depois descobrimos que o portador da revista recebe um nome, um termo, de leitor. Bem redundante, mas até a mesma série brinca com isso, que quem lê história em quadrinhos e porta revistas em quadrinhos se chama leitor. E depois disso, vai mostrando várias pessoas que portam essas revistas em quadrinhos e como cada um faz o uso delas. Por exemplo, dependendo do portador, o portador pode usar para fazer alguma coisa ruim, para assaltar, mas outros usam, por exemplo, para ajudar no trabalho. Aí vai mostrando que tem várias pessoas. E é interessante que é mostrado que senhorinhas também podem portar a revista, né? Isso é até um ponto importante sobre o Super Scott, porque a portadora da revista dele é uma senhorinha, assim também como o do Senhor Justiça. A cena tão famosa que aparece em todas as edits e todos os vídeos é o Senhor Justiça contra o Super Scott. As portadoras da revista dele são duas senhorinhas, mas beleza. Não sei se vocês repararam, mas Scott e Super Scott lembram muito, porque é exatamente isso. O Super Scott é uma alegoria ao criador dos quadrinhos, Scott. Aí você fala assim, então ele que criou esse personagem. Mais ou menos. Na verdade, quem criou esse personagem é a sobrinha dele. A sobrinha dele gostava dele e falou assim, eu criei um personagem chamado Super Scott, baseado em você. E quando ele cria o Super Scott com, super poderoso. E então, por isso que o Super Scott aparece e ele parece ser tão poderoso assim. Mas, então o Super Scott, ele não é o principal? Não. Ele é um vilão, né? Um antagonista. Eu acho que não pode dizer diretamente que ele é um vilão, mas ele é o vilão das duas primeiras temporadas. Porém, eu acredito que as coisas podem mudar um pouco nessa história, porque dependendo do portador, um personagem pode agir diferente, sabe? O super-herói. Eu gostei muito da premissa desse desenho. Me lembra muito Zatch Bell, Pokémon mesmo. Então, eu achei muito interessante, né? A ideia de você portar a revista em quadrinho. E outra coisa interessante, os portadores da revista em quadrinho podem ter mais de uma revista e pode invocar outros super-heróis, né? E o nosso personagem principal, Mike, claramente ele é um personagem escolhido para conseguir fazer mais coisas que só invocar os super-heróis. Ele consegue criar novos poderes, ele consegue invocar mais de 2 super-heróis, mas tudo bem, é que normalmente o protagonista consegue fazer umas coisas diferentes mesmo. Porém, o conceito da série é muito boa. Eu achei interessante que depois que eu fiz uns vídeos no meu canal, foram os vídeos que deu mais certo, são os shorts que eu fiz sobre ele. Cara, bombou muito. Basicamente, meu canal ganhou coisa de 4.000 inscritos. Pra mim, isso é coisa pra caramba. Eu achei muito interessante
interessante que muitas pessoas só conhecem o desenho por causa do Super Scott. Mas por quê? Cara, porque o Super Scott, ele tem aquela premissa do Superman do mal, sabe? Eu acho que muita gente já viu vários assim. A gente tem, sei lá, o Omni-Man, tem o Capitão Pátria, tem o próprio Superman mesmo do Injustice. Todo esse conceito do super-herói tão forte, mas ele é vilão, ele fica nesse conceito, né? E outra coisa interessantíssima é o design dele, que apesar de parecer meio ridículo, né, o cabelinho dele, as pessoas até falam que lembra o Beisola, mas funciona porque o jeito que ele age durante o desenho, o jeito que ele se porta, até mesmo na dublagem brasileira, escolheram um cara muito bom pra dublar ele, eu vejo que ele se torna um personagem legal de ver. Muita gente que viu meu short sempre comenta, pô, Super Scott deveria ter a própria série, Super Scott deveria ter o seu próprio desenho. É porque muita gente só conheceu assim. Mas se você assistir a série, vai perceber que o conceito da série como um todo é muito legal, é muito divertido o desenho. A gente tem um Homem-Chorão, mas, por exemplo, eu gosto bastante também do Gravidade, eu acho muito legal o Cavaleiro Negro, né, que é uma sátira ao Batman. Temos também a Garota Múmia. Cara, tem vários super-heróis. Tem, como eu falei, existe 100 revistas, então tem basicamente 100 super-heróis. É claro que a série ainda tá em desenvolvimento, só tem 2 temporadas. Outra coisa interessante que é uma produção barra coreana, barra vietnamita, barra, sei lá, um monte de país aí. E toda vez que alguém vai assistir algum edit, pensa que é um filme, porque a animação é muito bonita. A animação ela é muito boa, muito acima da média para uma série de televisão. É claro que eu sei que hoje em dia a qualidade da série de televisão é muito alta, mas eu era acostumado a assistir as animações 3D e era sempre uma produção um pouco mais abaixo do que os filmes em animação. Só que em Hero Inside a animação é muito bonita. E cara, tem vários personagens muito interessantes. Além do Homem-Chorão, tem, cara, diversos outros. E o universo é interessante. É um desenho que se leva a sério, mas também é idiota, né? A gente tem que levar isso em consideração porque é um desenho para todos os públicos. Mas ele se leva a sério, tem uma história, tem personagens, tem um enredo que realmente progride na história. Basta aparecendo novos vilões, novos mistérios. Por exemplo, cadê o Scott? Por que as revistas estão soltas aí? O que aconteceu? Isso vai sendo explorado e vai aparecendo outros personagens, vai aparecendo outras pessoas interessadas nas revistas. E, por exemplo, se tem gente usando com mal essas revistas, e aí, como é que o governo vai se comportar sobre isso? Cara, tem todo um desenvolvimento dos personagens, do aquele universo, e eu acho que ela tem muito potencial, sabe? Até mesmo se você vai pesquisar, o produtor mesmo da série vê a série como um potencial para outras mídias, e eu acho que funcionaria muito bem. Eu acredito que Hero Inside, depois desse pequeno sucesso que ele teve com a aparição do Super Scott, eu acho que a série vai lá bombar muito mais. Ela vai começar a ter outros caminhos, jogos, quadrinhos, para explorar esse universo, porque, você tem 100 super-heróis, muitos super-heróis com poderes interessantes e até mesmo histórias interessantes, e você vai deixar nichado num desenho só. Pode fazer quadrinhos dos super-heróis mesmo, né? Porque ali no desenho a gente não lê a história do super-herói, e só mostra a revista. Mas, vale, por exemplo, ter a revista para você ler o quadrinho em si mesmo do herói. Pode ter, games, muita coisa, cara. Hero Inside tem um potencial enorme de ser uma parada muito gigante. E outra coisa que eu percebi, que o sucesso na Cartoon que ele fez foi exatamente por ser uma das poucas produções, um dos poucos desenhos que realmente tem um enredo sério. Eu acho que falta isso hoje em dia. Eu sei que muitas empresas hoje focam em desenhos mais simples que eu digo, com uma história que se fecha no mesmo episódio, com personagens idiotas, mas a gente fica com uma carência de histórias um pouco mais complexas. Por exemplo, uma história de grande sucesso que tá na internet é o próprio Digital Circus, que é uma animação online que, pode ter momentos idiotas, mas a história tá desenvolvendo, os personagens estão evoluindo. Então, eu só fiz um paralelo nesse aspecto para dizer assim, tem carência nessa parte, sabe? Carência de histórias um pouco mais complexas. E parece que normalmente as pessoas meio que, parece que as produtoras não estão interessadas em fazer isso. Mas tudo bem. Eu acho que com a aparição desses desenhos e, por exemplo, sair um pouco da vertente só dos Estados Unidos, a Cartoon Network começar a explorar outros países, assim como o caso de
Hero Inside, que eu acredito que Hero Inside é tipo um desenho encomendado pelos Estados Unidos, até porque é uma animação feita em outros países da Ásia e se passa em São Francisco. Mas eu acredito que, tipo assim, funciona, sabe? Funciona. A gente tem que explorar e conhecer novas histórias, porque, pô, aí, ó, é um sucesso que é Hero Inside. Eu sei que muita gente só gosta do Super Scott, mas depois que a pessoa conheceu o Super Scott, o pessoal foi conhecer a série e gostou da série. Então, agregou muito mais fãs. E eu queria agradecer também, porque por causa desses vídeos, muita gente conheceu o meu canal e espero que vocês continuem vendo os vídeos. É isso, gente. Eu só queria conversar um pouco sobre Hero Inside, que foi um desenho que, pô, além de eu ter gostado de assistir, também deu certo os vídeos aqui no canal, então eu queria conversar um pouco mais sobre isso. Deixa o like, se inscreve, vamos conversar. O que você acha? Você acha que, pô, é um desenho que realmente é legal ou foi só porque foi um sucesso no TikTok, né? Mas tudo bem. É isso, gente. Deixa o like, se inscreve. Aquele abraço. Tchau, tchau.